Aí, pessoal, tudo bom? Silenciar aqui para já ir organizando, guardando o Marcelo entrar. Enquanto isso, eu sento o dedo no aviãozinho. São 28 atos em atos, né? Sejam bem-vindos. A gente tá aí em Atos 22, hein? 22, quase perto do fim. Pra gente entrar aí num outro assunto, olha que maravilha. Falando sobre a obra do Espírito Santo de Deus, que é uma bênção. 28 atos em Atos. Tudo bom, Carlos? Só aguardando o Marcelo entrar pra gente começar. Marcelão, cadê você? Enquanto isso, vamos chamando o pessoal, né? Pra estar participando aqui com a gente, nos abençoando. Esse almoço direto do trono, né? Direto do trono. Aí, Marcelo entrou. Graça e paz, Marcelo. Muito bom tê-lo aqui conosco. Quanto tempo? Muito tempo, hein? E aí? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo bem tranquilo. 22, é? É, 22. 22. É porque eu já tô aqui com 23 também, ó. Eu tava também lendo o 23, estava estudando um pouco ele. O 24 também. O 25, acho que é tudo bem ligado com o Tá 22, ficando né? Então, emocionante a parada, não tá? é, é bem ligado no 22, né? Então, assim, não tem como É, você ler o 21 e não ler o 22, o 23, o 24, o 25. Você vai lendo assim, é desesperador, né? Pra você entender o exatamente, que está acontecendo. exatamente isso. E hoje, Paulo tem uma atitude, assim, grandiosa, né? Orientada por Deus. É, Muito não sei, eu não li, interessante. não. Hahaha. Bem interessante hoje, assim. Você vê mesmo o Espírito Santo ali orientando Paulo. Amanhã também, menina, amanhã Paulo tem que se Amanhã, controlar, viu? amanhã é tremendo, né, velho? Amanhã, É, essa visita que ele recebe, eu queria receber. Assim, do jeito que ele recebeu. ele tem que se controlar amanhã também, né? Um momento que ele tem que se controlar, porque. Olha só que legal, ó. Fale. Olha, que legal. No computador, né? Eu aqui, ó. Só que eu tô fazendo, né? Sabe o que que eu tô fazendo, né? Se julgando. Não, tava no aviãozinho. Ah, entendi. Então vamos nessa, né? Bora! Vamos que vamos. Que tá no 22. Isso aí. Você quer começar? Você quer fazer um follow-up? Você quer fazer uma oração? Você quer fazer o quê? Vou sentar o dedo no avião aqui, enquanto você vai fazendo alguma coisa aí. Fazendo alguma coisa? Então vamos em ato. É, só lembrando, né? Ontem a gente encerrou tipo EBF, né? O que que vai acontecer hoje, né? Uhum, E você vê Paulo assim nas escadas sendo levado depois de ter levado uma surra. E o comandante está ali com medo, né, dele ser morto por aquele povo. E aí uhum, ele é levado e quando ele está ali na escada, ele fala assim, eu posso falar uma coisa? E aí, de repente, ele começa a falar em hebraico, que é a língua determinada como língua santa, né? A palavra uhum. santa. E aí o povo se cala, porque olha assim e fala, caraca, ele é hebreu, né? Ele é judeu.
E ele está aí falando em aramaico, em hebraico, né? Então, Sim. e aí o povo se cala para ouvir. Só Aham. que não por muito tempo, né? Não por muito tempo. E É, aí a gente entra em isso é Atos muito legal, 22. né? Isso foi muito legal, esse negócio do pessoal ter que engolir em seco essa questão Eita, peraí. Ele é povo nosso, ele veio Aquela fila daqui. que não sabia nem por que estava ali batendo nele, né? Exatamente, ele veio daqui. Tem alguma coisa de errado aí, né? E Exato. aí é engraçado assim que ele se posiciona, né? Cara, Paulo é muito usado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele é literalmente o 12º apóstolo, né? Aham, Ele foi verdadeiramente escolhido por Deus. Isso é falado, eu não sei se eu estou confundindo, né? Mas eu acho que isso é falado agora no 22, né? Os motivos que ele é escolhido, ele vai falar um monte de coisa que mostra por que que o Espírito Santo de Deus escolheu ele, né, para estar ali trabalhando na obra. E é fantástico. Se eu estiver confundindo, é por aí, é nesses versículos que vem por aí. é. E Se é eu estou entendendo, eu acho fantástico. que é amanhã. Se eu estou entendendo o que você está dizendo, eu acho que é amanhã. É fantástico. Então a gente chega lá no 22, né? E fala assim: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Uhum, Quando ouviram que ele lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda o maior silêncio e continuou: eu sou judeu. Eu nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande, ele era conhecido pela doutrina, porque ele doutrinava mesmo, e ele era severo, né? Então ele coloca assim: segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Aí ele coloca ali, né? Eu sou zeloso como vocês. Lembra, né, feedback sanduíche? Como vocês também são zelosos, eu sou zeloso com Deus. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhos o sumo sacerdote e uhum. todos os anciãos. Destes recebi Bom, cartas para os irmãos e para ir a Damasco, no propósito de trazer manifestos para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, acontecendo que indo no caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Antes de eu falar dessa parte, da gente prosseguir aí do 6 em diante, oi, Mili, tudo bom, meu amor? Ele fala aí uma coisa muito importante. Ele está falando assim: olha, eu fui assim, eu fui instruído, eu acreditava nisso, eu seguia a lei, eu trabalhava com os anciãos, eu tinha uma carta que me beneficiava, que me dava direito a matar as pessoas, a dar direito da morte. É aí que a gente entende que ele fala que quando ele estava lá no quando a gente lê Lucas, ou Lucas não, quando a gente lê Atos, na morte de, acho que é o 17, na morte de Estevão, Estevam. a Bíblia fala que o seguinte, que ele estava lá recebendo as capas, né? As pessoas jogavam as capas nos seus pés. E isso, se você estudar um pouquinho, né, significa uma autorização para a morte de Estevão. Ele estava ali como se ele fosse uma pessoa que autorizava que as pessoas matassem a Estevão, jogando pedra. Então, assim, quando eles jogavam a capa sobre os pés de Paulo, era um simbolismo, sabe? De você me autoriza. E era como se Paulo tivesse autorizando, vai lá
e pode jogar pedra até que ele morra, entendeu? Eu não sabia disso. Pois é, eu também não estava estudando sobre isso. E assim, então ele tinha essa autorização, nessa carta ele tinha autorização para pregar, ele tinha autorização para perseguir e ele dava autorização para matar, entendeu? Para prender e matar. E é isso que ele está falando. Aí ele fala que quando ele está indo para Damasco, ele vê uma grande luz, então caiu por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Até aí tudo bem, o pessoal está ali ouvindo, né, tranquilo, sem nem falar nada. Aí ele fala assim: os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz que falava comigo. Então, olha só, eles ouviram, eles viram a luz, mas eles não entendiam o que estava acontecendo, eles não entendiam o sentido. Eles até ouviam o que ele estava falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eles não entendiam qual era o sentido disso? Quem Saulo estava perseguindo? Que história é essa, entendeu? Uhum. E aí ele fala: Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te ordeno fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho, e todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista nessa mesma hora. Recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de vossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade e veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo, e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo a Jerusalém, porque não te receberão, e o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que os matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. O que deixa o povo nervoso não é a ressurreição de Cristo, porque até aí eles estão entendendo Cristo como uma pessoa, como um profeta, como alguém que veio, como Elias, como Eliseu, como, né? Então eles estão escutando todas as palavras vindas da boca de Paulo sem problema nenhum. Ele é conhecedor da lei dos judeus, então eles estão entendendo ali a palavra vinda de Moisés, vindo dos antepassados. Ele comprova que ele é judeu. Eu fui criado, entendeu? Na lei. Ele sabe falar aramaico, então tá tudo bem. O problema é quando ele diz exatamente essa palavra. Os judeus não vão te aceitar. Então vai que eu te enviarei para longe, para os gentios. Peraí! Opa! Eu sou Israel, eu sou terra santa, eu sou povo escolhido. Como assim? Como assim, gentios? Como assim todo mundo pode receber? Não, tem alguma coisa errada. Eu sou único, exclusivo, sabe o ego, o egocêntrico? Eu sou único, eu sou exclusivo, eu sou povo de Deus, né? E é isso que deixa o povo irritado, que deixa o povo
desesperado, né, com relação a isso. Você tem alguma coisa para falar? Até o Não, 21 aí? pode mandar bala. Tá lindo. Aí ele entra no 22 e diz: ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Mate-o. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoites, fosse interrogado, para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Primeiro, parando aí um pouquinho, o comandante não entendeu nada que Paulo disse, ele não falava aramaico, ele não tinha ideia do que tinha sido dito. Ele não sabia nada, entendeu? E segundo, ele manda açoitar, primeiro, para arrancar de Paulo o que estava acontecendo, ele queria entender o que estava acontecendo, e segundo, para acalmar o povo, dar uma surra nele, como Pilatos fez, leva Jesus, dá uma surra nele, vê se acalma o povo, porque eu não quero fazer nada contra esse homem. Então, a mesma coisa o comandante, dá uma surra nele e acalma o povo. E é E aí, impressionante como a gente percebe, Cláudia, em vários momentos, que Paulo passa por situações muito parecidas com as que Jesus passou. Essa situação aí, só que ele foi livre, é, é, como o propósito era maior, propósito maior que o objetivo, como a gente falou ontem à noite, o propósito era muito maior e eu começo a entender o propósito depois que eu li o de amanhã. Eu incentivando a galera a vir amanhã. É muito maior, o propósito é muito maior que o objetivo. muito maior. E quando e o Paulo ainda não está entendendo isso. Ele ainda não pegou, ele não entendeu, porque ele não é igual a mim e você que tem livro para ler o capítulo de amanhã, né? Mas ele, Exatamente. Ele precisa mas que ele Deus tinha fale com isso, ele, né? ele tinha o eis-me aqui, ele vai entender um pouco só amanhã, quando acontece uma Exatamente. coisa extraordinária, e aí para mim uma das coisas mais extraordinárias nessa história toda. Mas então é isso, ele enxerga verdadeiramente, ele enxerga é, é, a confusão daquilo e pela experiência que ele tem na vida que ele tem passado, aquela confusão não vai dar bom. É alguma coisa aí que não vai dar legal, mas mesmo assim, ele é muito esperto, ele é muito esperto, ele é muito inteligente, ele conhece da lei e ele passou por vários momentos nos quais Jesus passou também. E como esse que você aqui falar, de vai lá, dá uma coça nele, vamos acalmar o povo e depois a gente solta ele. E não E era o assim, propósito. Então, por isso que o Espírito não permite, Deus não permite, porque não era isso o propósito. você vê que em momento nenhum ele foge, né? Ele diz assim: o Senhor me mandou para Jerusalém, eu vou para Jerusalém, não estou entendendo o que, que vai acontecer, eu sei que vou sofrer, mas eu não vou correr. Se Deus me mandou para lá, eu vou, pronto e acabou. Então Isso ele aí. em momento nenhum foge. Na verdade, ele tem pressa. Eu vou logo. Eu É. vou resolver essa parada. Então, se é Vambora pra para sofrer, vamos sofrer aí. logo. Vamos acabar logo com isso. Entendeu? Não vou ficar sofrendo que nem peru de antecedência, não. Vou ficar aqui na minha cabeça de véspera pensando, vou morrer, vou morrer. Não, vou sofrer, então bora, pega o navio, que eu vou sofrer logo isso aí, Isso aí. né? Você estava em E qual versículo? aí, você sabe que eu me perdi? Aí ele fala assim, deixa eu olhar, tá, e ordenou que apanhasse, né, que batesse nele. E quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Servo-vos-á, porventura lícito, açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Olha que esperto, né? Antes ele apanhou muito, né? Ele tinha apanhado lá. E aí depois é que ele disse: opa, lembra que a gente falou? Ei, não, vem aqui você me soltar. Entendeu? Dessa vez ele sabe que tem alguma coisa de errado. Ele disse assim: não, pô, já apanhei, velho. Peraí, Na vou verdade, é o apanhar de seguinte, novo. é impressionante isso aqui, porque é o seguinte, ele na verdade, um cidadão romano, ele só podia ser açoitado ou ter alguma pena naquela época, porque ser preso não, ele podia ser preso, mas Sim,
ter a condenação, que é ser morto, ou ser açoitado, ou ser apedrejado, ou qualquer coisa que fosse, quando fosse investigado minuciosamente. Peraí, deixa eu ver se eu me Exatamente. comunico. Quando fosse investigado minuciosamente a respeito de tudo que Exatamente. ele estava sendo acusado. É diferente de que se ele fosse de outra denominação. Ele Se ele podia fosse ser. só judeu. Se fosse da Galileia, um Galileu, por exemplo. Entendeu? Eles podiam um gentil, por exemplo, né? Eles podiam verdadeiramente ser açoitados, receber castigo, ser punidos, independente de ter julgamento minucioso a respeito do que, se tivesse uma testemunha e falasse, não, eu vi ele roubando a cabra do vizinho, podia descer o cacete nele. Agora, se Exatamente. o cidadão romano, ele tinha que passar por um tribunal, tinha que ser avaliado e julgado minuciosamente. Essa era a lei dessa época aí, porque tinha um cunho político em relação ao Império Romano dessa época. Sim. E Paulo, muito, muito sábio, entendeu? E eu creio que, assim, seguindo o direcionamento de Deus em relação a isso, quando o profeta... Qual foi o profeta que falou, olha, você vai... Quando você chegar onde você for chegar, eles vão te amarrar Eu Eu esqueci o esqueci, nome foi no dele. capítulo de ontem. E aí, quando isso acontece, eu acho que ele já começou a pensar assim, e aí eu vou falar isso, isso e isso, e aí isso provavelmente, sabe, ele começou a planejar, eu vou falar isso, isso, Uhum. eles vão falar isso, isso e isso, quando eles falassem isso, isso, vocês vão ver, eu vou botar na cara deles. Relaxa, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo, vambora logo. Eu tô doido para botar na cara deles que eu sou. Eu sou filho do rei, que já fui do outro lado e que achava que o que eu estava fazendo estava certo, entendeu? E tinha carta para poder fazer em relação a isso, mas veio alguém e me disse que eu estava fazendo errado. E se eles quiserem me descer o cacete, eu vou falar, mas eu sou romano, vocês não podem bater em mim, não. E é isso que acontece, ele faz a exigência dos seus direitos como cidadão romano. O que eu trago à memória em relação a isso, Cláudia, em relação a isso que eu estou falando aqui, é justamente um texto que eu li hoje de manhã, acho que segunda Pedro, que eu li hoje de manhã, que para a gente trazer isso para a nossa realidade hoje, é 1 Pedro 2, alguma coisa. Você lembra qual foi o texto que eu li? Não lembro. Não, eu tô De procurando o 2. nome. Ágabo. 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 O Isso. profeta foi Ágabo que falou isso para ele. Ele seria preso, né? Enfim. Eu Enfim, sei que agora, assim, agora fugiu, né? é. Eu sei que Mas, assim, mas Deus diz pra gente que o nosso propósito é falar sobre ele. Não. Depois eu vou achar. Peraí. eu vejo assim, Marcelo, que ele assim, ele tinha apanhado ali tanto que ele foi carregado, né? E aí ele toma um posicionamento assim de eu sou judeu e ele prova para eles que eu sou judeu. Ele tá ali fazendo ainda um jogo de peraí, né? Deixa eu usar do meu conhecimento do que eu sei. Sim. Tanto que você vê lá, acho que no 22 ou no 23, Deus falar com ele exatamente sobre isso, né? Uhum. Então ele fala assim, eu sou judeu, falo em aramaico e tudo mais, e quando ele entra, ele também fala, eu também sou romano, entendeu? Você não pode me bater sem me julgar. Isso aí. Então tem alguma coisa de errado aí. Aí o que que acontece? Os servos, né? Eles correm porque não é lícito um cidadão romano ser açoitado sem ser julgado. E aí, ouvindo isso, o centurião procura o comandante e lhe diz: que está para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Você sabe o que que você está para fazer? Pensa bem nisso.
Esse homem é cidadão romano. E aí o que que acontece? Ele fica cabreiro com isso, né? Ele chega e fala assim: vindo o comandante, perguntou Paulo: dize-me, és tu romano? Tem certeza do que você está falando? Isso é romano mesmo? E aí ele fala: eu sou. Por quê? Porque olha só, havia naquela época, né? Estudando um pouquinho também, havia naquela época uma questão assim. O cidadão, a Roma saía para conquistar cidades, entendeu? E aí o que que acontece? Ele não tinha população suficiente para até mesmo para fincar naquela cidade. Então ele estabelecia comandantes que fossem fiéis a ele, pessoas que tivessem ali naquela cidade como pessoas romanas. Ele, era como se eles comprassem o green card. A partir de agora, você Eles é compraram romano. o Isso. direito de se E tornar um eles cidadão pagavam. nobre, né? Isso. Eles E se ele pagavam não caro pagasse por essa isso. dívida, se ele não pagasse essa dívida, Cláudia, ele se tornava um escravo. Ele tinha que continuar fazendo o trabalho de liderança ali e ainda tinha e aí era impressionante como funcionava nessa época. É isso mesmo que você está Então, ou falando. você é escravo, ou você tem condições de comprar aí o seu green card, né? E aí É. o que que acontece? Então, ele olha para Paulo e fica assim, o cara faz tenda, velho. É judeu, tava falando aí em hebraico, em aramaico, sabe? Como é que ele comprou esse green card? E aí ele pega e fala assim, vindo o comandante perguntou, você é mesmo romano? Ele disse, eu sou. E respondeu o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão romano, quer dizer, ele não é nascido lá. E Uhum. disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Eu nasci lá. E aí, Então, imediatamente, essas famílias imediatamente, interrogá-los com açoite. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. E aí Paulo vai para o Sinédrio. Eu vou fechar a leitura e quero voltar numa observação, pode ser? claro. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos pelo qual Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandaram trazer Paulo, apresentou-o diante deles. E aí a gente vai saber exatamente como vai ser. O desfecho ainda não é amanhã, o desfecho da Não, história, não é. porém, amanhã vai acontecer uma coisa extraordinária nesse processo dessa história para a gente entender o porquê, o propósito dessa história toda. Então, se você quiser, esteja aqui amanhã com a gente para entender isso, ou vai lá e leia também, que você também vai entender. Mas eu acho É que com a verdade. gente é sempre mais divertido. É, Olha é só, divertido. o que é interessante, Cláudio, que eu estava falando é justamente isso. Olha só. Ele diz assim, ó. 1 Pedro 2,9 diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito é maior do que o objetivo. E ele está dizendo aqui onde é o propósito. Eu quero trazer à luz hoje, para mim é muito importante esse capítulo, o seguinte. Paulo, ele faz exigência dos seus cidadãos, dos seus direitos enquanto cidadão romano. Nós precisamos fazer E como exigência. cidadão hebraico também, né? Ele faz as duas exigências. Eu tenho as duas cidadanias. A gente precisa fazer exigência dos nossos direitos enquanto corredeiros com Cristo. Certo? E aí, como é que faz isso? Como que eu faço isso? Existe um negócio que Jesus Cristo nos ensinou, que é assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. E o que é a verdade e onde está a verdade? A verdade Não, e não é no onde está... celular, não. Oi? Não é É no justamente, celular, não. é justamente aí onde está a verdade.
E quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta, porque nós conseguimos. Eu falei para você, Deus ensina a gente a administrar a empresa, Deus ensina a gente ter amigos, influenciar pessoas. Deus ensina a gente a tudo, a criar os É um filhos, manual a de ter um vida, gente. relacionamento, Saneamento a básico, construir casa, como fazer roupa. tudo. Tudo ele instruiu desde o início. Desde o Exatamente. início. Então, vou contar uma parada para você. Quer saber como ser próspero, como ter uma vida em plenitude? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E onde é que está a verdade? A verdade está na palavra. E quem é a palavra? A palavra a palavra é assim. Como é que está em João? Está em João assim. E o verbo era Deus, Se fez e o carne. verbo estava com Deus. Oi? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quem é o verbo? Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o quê? A Verbo. palavra. Uau. Então é simples assim. Quer saber, quer ter uma vida em abundância, conversa com o Pai. É isso que o Paulo está dizendo o tempo todo para a gente. É isso que a Bíblia está dizendo o tempo todo para a gente. E eu vejo aí, Marcelo, que a atitude do homem é assim, é, seja servo, sabe? Ele foi servo, olha, Deus falou para ele, você vai ser humilhado, você vai ser açoitado, você vai ser preso, mas existe um propósito para isso, então vai. E ele disse, vou, eu vou. Ele foi servo. Então eu vejo E, a atitude do homem é ser servo. hum, E a atitude do Espírito Santo de Deus é mostrar a grandeza dele em você, tá, sabe? porque amanhã estarei contigo. Eu achei que você ia falar, estarei sempre contigo. Essa é a de amanhã. Não, é mostrar a Por grandeza que, Marcelo? do Espírito em Amanhã você. travou Tá aí em você. cortando. Tá cortando. O que que você falou aí? Repete para É mim, por que favor. amanhã a atitude estarei contigo, o tempo todo estarei contigo. Como assim estarei Sim, contigo? sim. Eu acho que hoje ele tá cortando. Eu vejo que hoje, sim, estarei contigo, eu concordo. Eu vejo que hoje, assim, ele está falando, ele está mostrando que através do Espírito Santo de Deus, né, ele está mostrando a grandiosidade do Espírito em Paulo, porque assim, cara, é como a gente estava falando sobre uma vida com propósito. Já havia um propósito, sabe? Paulo nasceu em Tarso, cidadão romano. Aí o que que acontece? Ele vai até os pais dele são judeus, né? São hebraicos, hebreus. E aí ele vai até a cidade, estuda com Gamaliel, que é um grande professor da época, né? Um grande filósofo, um grande sacerdote. E aí ele estuda e ele aprende sobre Deus, aprende sobre a lei do Senhor, tudo propósito, sabe? E ali ele tem conhecimento, e como ele é cidadão romano nascido, então ele tem conhecimento da lei romana, ele tem conhecimento de todos os estatutos, e aí ele sabe falar todas as línguas, e quando ele se vê nessa posição que Deus o colocou para que ele falasse ali, tanto para hebreus, quanto para romanos, quanto para gentios, para quem quer que fosse. E quando ele se vê nessa situação de falar, que ele dá o testemunho de vida dele, entendeu? Deus mostra a grandiosidade na vida dele, de que ele está falando em hebraico, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece os antigos, ele não está falando abobrinha. Entendeu? E quando ele vai conversar com os romanos percebem a mesma coisa. Ele tem conhecimento, ele é cidadão romano, ele é valoroso, e ele não está falando abobrinha. Então eu vejo ali Deus mostrando a grandiosidade do Espírito Santo em Paulo. Que é a sabedoria, né? Com certeza. Está na Trindade, a sabedoria é a Trindade. E é por isso que, se você quiser ser sábio,
tenha comunhão com a Trindade. Não brigo com nenhum dos três. Se precisar sair na porrada igual Jacó saiu, saia. Mas irai-vos, mas não pequeis. Deus ensina isso desde antes da fundação do mundo e vai ser desta forma até depois do fim. Não é isso aí, Claudinha? Olha o versículo aí que você queria. Aqui? Sim, eu não tô achando não tô vendo não. Tá bem? Fernando mandou. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo... Opa, tá caindo o celular. Com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Acho lindo o Fernandinho cantando essa música. Fez isso em uma música e cantou. Ficou muito massa. Sim. Então é isso, gente. Olha, amanhã tem mais. E vamos orar, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor revela a sua grandiosidade na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos transforma, porque o Senhor nos dá da tua sabedoria, do teu conhecimento, porque o Senhor nos faz co-herdeiros com Jesus Cristo, Senhor, e transforma cada minuto da nossa vida, Senhor, quando nos colocamos diante do Senhor. Eu estava lendo sobre a história de Salomão hoje, Senhor, e o Senhor cobrando dele a respeito dele ter se distanciado da tua presença e como o reino dele se afundou quando ele parou de caminhar diante de ti. E como o Senhor, mesmo Salomão, sendo descendente de Davi, o Senhor cumpriu a promessa feita para Davi por amor a Davi e deixou que o descendente de Salomão reinasse, né? Então, eu vejo o Senhor sempre conosco, o Senhor sempre cumprindo a sua palavra, o Senhor sempre dando sabedoria, mesmo quando não merecemos, porque nós não merecemos, né? E trabalhando na nossa vida. Então, continua conosco, Senhor, ensinando, abençoando, guardando, que esse almoço seja abençoado, e não só o almoço, mas todo o hoje seja abençoado, para a honra e glória do teu nome. Amém. Não tô ouvindo. Gente. Embora.